Bom, então pessoal, né, dando continuidade aqui, né, aos nossos princípios básicos de processos, agora a gente vai, né, observar os balanços materiais com reação química, né? Bom, então esse material se encontra disponível, né, no material complementar, né? Quando ocorre uma transformação física ou química da matéria, né, por exemplo, quando ocorre uma reação química onde algumas espécies perdem sua identidade, né? Ao longo dessa transformação, seja ela feita ao longo do tempo, no caso de um processo batelada, ou realizada continuamente, né, num processo contínuo, a gente precisa, né, respeitar as restrições impostas pela natureza, como por exemplo o princípio da conservação da massa e o princípio da conservação da energia. Então a gente pode escrever equações de balanços para esse tipo de sistema, né? Sistemas nos quais ocorre reação química. Vamos pensar o seguinte: digamos que você tem um reator batelada, né? Um vaso, onde você coloca os seus reagentes, né? Coloca esse reator, né? Pense numa escala laboratorial, em cima de uma balança analítica, e você tem uma determinada massa inicial que compõe a massa dos seus reagentes e eventualmente algum solvente que tem ali, né, no meio. Então, de posse desse valor, né, à medida que a reação se processa, né, digamos que o sistema seja fechado, tá? Porque pode ocorrer liberação de gases, né? Então a gente estaria perdendo massa. O que vai se observar é que não haverá alteração da massa total contida ali. Tá? O que acontece é que algumas ligações interatômicas, né, intermoleculares são desfeitas, novas ligações não são realizadas, né? Então, assim, um determinado arranjo entre átomos que a gente chamava de molécula A agora, digamos, reage com a molécula B, formando um outro tipo de arranjo entre os mesmos átomos, tá? Gerando a molécula C. Então, na verdade, a massa total ela se conserva durante todo esse processo. O que acontece é que ocorre um rearranjo dos átomos que estão ali dentro do meu sistema, tá? Mas a gente precisa equacionar de uma forma sistemática esses balanços, né? E o que acontece quando tem uma reação química é que não só precisamos garantir de que não estamos violando a conservação da massa, como precisamos respeitar a proporção estequiométrica, né? A estequiometria da reação. Então, por exemplo, se eu tiver uma reação 2A dando 3B, significa que toda vez que 2 moles de A reagem, obrigatoriamente se formam 3 moles de B. No fundo, né, em última análise, a gente está, né, respeita essa proporção, ela automaticamente respeita a conservação da massa, né? Mas a estequiometria ela estabelece essa relação adicional que precisa ser considerada quando a gente, né, realiza balanços com reação química. Bom, então vamos considerar, né, que dentro do meu sistema ocorre uma reação conhecida. Aqui eu represento uma reação genérica, onde eu tenho A e B os meus reagentes, C e D os meus produtos, né? Pode ser que D seja o meu produto principal e C um subproduto que, embora não seja desejado, ele é obtido, né, naturalmente a partir da reação. Então eu posso verificar uma destinação para esse C, né, vender ou tipo reutilizar alguma destinação para esse subproduto, tá? As letrinhas minúsculas aqui eu represento o que a gente chama de coeficientes estequiométricos, né, da reação. Esses valores, eles, né, só estabelecem uma proporção relativa. Se eu pensar na reação química como uma equação do tipo A moles de A reagem com B moles de B, né, gerando C moles de C mais D moles de D, eu posso multiplicar ambos os lados, né, da equação, tá? Por um número qualquer, por 2, por 3 ou dividir por 2, e ainda assim eu vou manter a proporção estequiométrica, né,
da reação. Então, na verdade, esses coeficientes eles representam que para cada A mols que reagiu de A, reagiu com B moles de B, formando C moles de C mais D moles de D, tá? Então, é só uma proporção relativa. A gente vai adotar nesse curso aqui, tá? Para a gente equacionar nossos balanços, uma notação, né? Da seguinte maneira, a seguinte convenção, tá? Vamos considerar essa letra grega, a letra Ni, tá? Para cada uma das espécies. O que a gente vai adotar aqui? Que quando a espécie for, né, para uma determinada realização, ou seja, a equação escrita nessa forma, o coeficiente estequiométrico, né, convencionado, ele é o coeficiente estequiométrico, sendo que ele ganha um sinal de menos para os reagentes e ganha um sinal de mais para os produtos. Assim a gente vai ver que a gente pode escrever de uma forma um pouco mais compacta nossas equações de balanço, sem me preocupar se a espécie é reagente ou produto, tá? Automaticamente isso já vai ser considerado no sinal, né? Os reagentes são consumidos, tá? Então eles, né, diminuem a sua quantidade ao longo que a reação procede, e os produtos eles são formados, tá? Então, assim, quando a gente for fazer o balanço, a gente não vai se preocupar em analisar se a espécie é reagente ou produto, isso vai ser automaticamente considerado no sinal, né? Então, assim, o termo de geração, vamos ter geração negativa para reagentes e geração positiva para os produtos. Um detalhe aqui é que se houver inerte, né, o que é o inerte? Ele não participa da reação. Pode ser o solvente, né? Então, nesse caso, né, ele nem é consumido, nem é gerado. Então, todo o reagente inerte que entra, sai. Ou seja, o balanço material sem reação química, tá? Então, para as outras espécies, não. Nós não podemos considerar que o que entra é igual ao que sai, porque parte dos meus reagentes estão se rearranjando de maneira a formar os meus produtos. O que acontece é que a massa de reagente que reagiu tem que ser igual à massa de produto formado para garantir a conservação da massa, ok? Então, se a gente olhar essa reação aqui, né, vamos pensar da seguinte maneira, que eu alimentei o meu sistema com A moles de A mais B moles de B. Na verdade, né, como cada uma dessas espécies tem uma massa molecular, eu pesei, né, medi a massa de uma quantidade de A correspondente a A moles, né, e medi uma quantidade de B correspondente a B moles. Coloquei ali no meu sistema. Suponha que a reação aconteceu completamente, ou seja, todos os reagentes foram completamente consumidos. Ao final, o que eu vou ter é C moles de C mais D moles de D. Isso significa que a massa de A moles de B mais B moles de B tem que ser igual à massa de C moles de C mais D moles de D, tá? Como a massa ela é dada, né, a relação massa-mol é dada pela massa molecular, então eu tenho que A vezes a massa molecular de A mais B vezes a massa molecular de B tem que ser igual a C vezes a massa molecular de C mais D vezes a massa molecular de D, tá? Então, se eu colocar, né, todos os termos do mesmo lado da igualdade, né, passando, né, A vezes a massa molecular de A mais B vezes a massa molecular de A para o outro lado da igualdade, a gente fica então com os termos negativos. De uma forma compacta, né, eu posso dizer o seguinte, né, que o somatório do coeficiente estequiométrico, né, adotado, né, na nossa convenção, né, onde a gente tem negativo para os reagentes, positivo para os produtos, vezes a massa molecular, essa soma tem que ser igual a zero para que a gente tenha a conservação da massa. Então, o que acontece? A conservação da massa garante que nenhum átomo está sendo destruído, né? Nenhum átomo está sendo, né, gerado ali. O que está acontecendo é simplesmente um rearranjo. Então, o que garante que a minha reação, né, ela né, obedece à conservação da massa? Os coeficientes estequiométricos, tá? Então, assim, se a reação não tiver corretamente balanceada, a gente pode não estar satisfazendo, né,
o princípio da conservação da massa. Se a reação, né, que está acontecendo ali, ela está corretamente balanceada, ou seja, o número de átomos que entra é igual ao número de átomos que sai, a gente então, né, vai automaticamente obedecer, né, a conservação da massa. Isso é só uma constatação, tá? Ou seja, o porquê balancear uma reação química para garantir que essa proporção estequiométrica não está violando a conservação da massa. Tá? Então vamos considerar, né, o seguinte sistema para a realização dos nossos balanços. Tá? O sistema reativo é um sistema no qual ocorre uma ou mais reação, né, e reações, podendo ser, né, composto, né, de um reator ou mais de um reator. Tá? Eu estou englobando todo o meu sistema de reação aqui. Aqui eu tenho então a minha alimentação, eu vou usar o índice, né, subscrito 0. Aqui é o número de mols de A na entrada, né, usando o subscrito 0, B, C e D, então eu alimento o meu sistema. Embora C e D sejam produtos, pode ser que no meu sistema eu alimente algum produto lá no início, né? Principalmente quando, né, o meu processo, né, tem reciclo, então eu vou ter alguma quantidade de C e D lá no início. A reação se processa e no final eu tenho então, eu vou usar sem subscrito aqui, tá? Poderia usar número 1 e 2, 2 e 3, ou seja, depende da numeração das correntes envolvidas, tá? Aqui eu tenho o número de mols do A, na saída, número de mols do B, C e D. Quando eu estiver analisando um sistema contínuo, eu posso trocar esse número de mols por vazão molar, tá? Então, tanto faz eu, né, utilizar essas relações para um sistema batelada quanto para um sistema contínuo. Então, o que acontece? À medida que a reação se processa, né, o número de mols dos reagentes diminui, tá? Então, o Na vai ser menor do que o Na0, tá? E os produtos se formam. Então, por exemplo, o Nd vai ser maior do que o Nd0, porque ele teve então a sua formação ao longo dessa transformação aí, tá? Então, eu vou então, né, recorrer aqui a um anexo, tá, que eu utilizo no curso de reatores, tá, para mostrar essa tabela estequiométrica, para a gente fazer uma seguinte análise. Então considere, né, essa tabela onde eu tenho assim, digamos que tempo igual a T0, ou seja, no início eu alimentei o meu sistema com essas quantidades. Tá? Então digamos que reagiu, né, uma determinada quantidade, eu vou colocar essa quantidade como múltiplos de A, que é o coeficiente estequiométrico do meu reagente A. Então reagiu, digamos, a X. Se reagiu a X, isso reagiu com Bx, mais C, formando Cx de C e Dx de D. Ao final, né, do meu procedimento, da minha reação, eu tenho Na, Nb, Nc e Nd. Então vamos relacionar, tá? Na vai ser igual ao que eu tinha no início, menos o que reagiu, porque ele é um reagente, tá? Nb vai ser igual a Nb0, menos o que reagiu, tá? Que é Bx. Da mesma forma, Nc, aqui deveria ser, né, C0, tá? Nc igual a Nc0 mais Cx e Nd igual a Nd0 mais Dx. Observe o sinal aqui, porque eles são produtos. Então, x é uma quantidade, né, arbitrária, né, positiva, que reagiu. Eu só coloquei x como múltiplos de A. Tá? Então, o que acontece aqui? Se a gente observar a variação, né, de um composto, ou seja, o que eu tenho no final menos o início, então eu tenho aqui o ΔNA igual a Na menos Na0, ΔNC igual a Nc menos Nc0. Então vamos observar o seguinte, tá? Reagentes, né, tem variação negativa, porque, como ele foi consumido, o que eu tenho no final é menos do que o que eu tenho no início. Já os produtos, né, como eles foram formados, o que eu tenho no final é maior do que o que eu tenho no início. Então a variação vai ser positiva. Tá? Então, digamos, se eu for lá no final, né, e medir quanto que eu tenho de cada componente, eu vou observar que os reagentes, né, diminuíram sua quantidade, enquanto que os produtos aumentaram. Tá? Então, assim, isso é uma constatação.
O que a gente observa aqui, tá? Se eu isolar x dessa equação, dessa equação, dessa equação e dessa equação, tá? Como x é a mesma quantidade, né? Então eu posso igualar todas essas equações, tá? Então o que eu observo ali? Que a variação sofrida dividido por menos a, né? Pela nossa notação compacta aqui, isso é NA. NB0 menos NB, tá? Dividido por NB, que é o coeficiente estequiométrico aqui, menos B. NC0 menos NC dividido por NC, que é C. ND menos ND0 dividido pelo D, isso é constante. De maneira genérica, eu posso dizer que a variação sofrida pela espécie I, tá, dividida pelo coeficiente estequiométrico, isso é constante. A essa constante, né, a gente chama o nome de extensão ou grau de avanço da reação. E vamos batizar então essa grandeza com a letra grega alfa. Então, alfa é chamado de extensão ou grau de avanço da reação. Então, o alfa é essa relação entre a variação sofrida, tá, da espécie dividida pelo coeficiente estequiométrico, tá, com um sinal. O que a gente observa é que, né, essa variação, né, quando negativa, o coeficiente, o denominador é negativo, então é sempre uma grandeza positiva, tá? Então, o que vai acontecer, né, com o alfa? O alfa ele varia de zero, ou seja, não ocorreu a reação, tá? Então, o que eu tenho no final é igual ao que eu tenho no início, recaímos, no caso, sem reação química. Ou o que acontece é quando todo reagente limitante, né, aquele que está em menor quantidade, né, alimentado ali na reação, tá? De acordo com a proporção, né? Eu espero que vocês saibam identificar quem é o reagente limitante e o outro reagente que não limitante é o que está em excesso, né? Então o limitante ele pode ser completamente consumido, ainda vai sobrar uma quantidade do reagente em excesso, tá? Então assim, o que pode acontecer quando a reação se processar completamente? O Na final igual a zero, tá? Então eu vou ficar com menos Na dividido por Na, ou seja, Na0 dividido pelo Azinho ali, porque o Na é menos A, então menos com menos, o menos se cancela. Então assim, o alfa ele varia de zero até uma quantidade que é o número de mols que eu tenho de A no início dividido pelo coeficiente estequiométrico. Então ele pode variar de 0 a 100, de 0 a 1000, de 0 a 190, ou seja, ele varia, né, dentro de uma faixa, né, que a gente pode saber previamente com a alimentação do nosso sistema. Tá? Então, à medida que o valor aumenta, a reação aconteceu mais, no sentido de se extinguir os reagentes, né? E quando o alfa é zero, né, próximo de zero, praticamente a reação ela não ocorreu. Quando zero, né, não ocorreu reação de fato, né? Então, assim, voltando, né, ao nosso material ali, né, do material complementar. Então eu vou voltar aqui. Então assim, essa relação ela é uma constante, né? Isso é, ou seja, né, essa estequiometria ela tem que ser obedecida. A gente definiu então né, o grau de avanço e o quanto ele varia. Tá? Então essa variável grau de avanço, né, eu não tenho muito interesse nela, né? Ela é só uma variável auxiliar que vai nos ajudar quando a gente for fazer os balanços aqui, tá? Então o que a gente observa, né? Como Na menos Na0 sobre Na, né, igual a alfa, o que eu posso fazer? Digamos que eu pegue em cada uma dessas igualdades, né, e isole o número de mols no final. Eu vou ficar com as seguintes relações, né? Então, Na igual a Na0 mais Na alfa, Nb igual a Nb0 mais Nb alfa, e assim sucessivamente, tá? Então, de uma forma genérica, eu posso dizer que o número de mols da espécie I é igual ao número de mols que eu tinha no início, mais Ni vezes alfa.
tá? Onde Ni é o coeficiente estequiométrico, tá? Com o sinal, né? E alfa é o que a gente chamou de extensão ou grau de avanço da reação, tá? Então essa é a minha equação compacta. Por isso a gente usou essa convenção aqui do coeficiente estequiométrico com o Ni, tá? Então o que a gente pode observar, né? Se eu somar o número de mols, ou seja, para A, B, C, D, né? Eu vou somar em I aqui o número de mols, somar aqui Ni0, né? Sobre I, né? O que eu tinha no início, e somar aqui Ni vezes alfa. Então o que acontece? Ao somar o Ni, eu tenho N. Ao somar o Ni0, eu tenho N0. Então o número de mols final mais número de mols inicial, tá? E esse outro termo aqui, eu tenho um somatório de Ni vezes alfa. O alfa sai para fora do somatório porque ele é constante, né? Ele está presente em todos os termos, né? Eu coloco em evidência. E o somatório de Ni vamos definir como ΔNi da reação. Então isso é uma característica da reação. Então o que acontece? O ΔNi é a soma dos coeficientes estequiométricos com a nossa convenção ali. Observe que a soma dos ΔNis, né, a soma dos Ni's, né, que é o meu ΔNi, pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser zero, tá? Então não existe, né, uma necessidade de ser zero. Por exemplo, 2 mols de A reagem formando 3 de B. Tá? Então, nesse caso, o ΔNi vai ser 3 menos 2, que é igual a 1. Ou seja, à medida que a reação se processa, o número de mols total aumenta. Por outro lado, se eu tiver 3 mols de A formando 1 mol de B, tá? Então eu vou ter 1 menos 3, que é igual a menos 2, o ΔNi vai ser menos 2, então à medida que a reação se processa, né, o número de mols total diminui. Então, assim, isso mostra que o número de mols, né, a quantidade de matéria que eu tenho antes e depois, pode mudar, ou seja, não se conserva. Porém, a massa total, sim, isso se conserva, tá? Então é importante, né, essa ressalva só para deixar claro de que eu não posso, num balanço com reação química, dizer que o número de mols da espécie no início, ou o número de mols total, do início igual ao final, ou seja, isso não é uma verdade. Pode acontecer de uma determinada reação apresentar ΔNi igual a zero, então nesse caso particular, tá, o número de mols total, né, se conserva. Por exemplo, A mols de A reagem formando B mols de B. Então, nesse caso, né, o meu ΔNi é mais 1 menos 1 igual a zero. Então, nesse caso, a gente tem conservação do número de mols, mas via de regra não é uma grandeza que se conserva ao longo de uma transformação química, tá? Aí a gente vai definir aqui uma definição, tá? Uma grandeza que é muito interessante, né, quando a gente está analisando sistemas reativos, que é o que a gente chama de conversão. Pessoal, essa grandeza ela vai aparecer ao longo de todo o curso, então é uma grandeza muito importante quando a gente está analisando sistemas que têm reação química. Então, a conversão ela só é definida para reagentes, tá? E é conveniente eu escolher o reagente limitante para calcular a conversão, tá? Porque uma vez que o limitante, né, ele é o que acaba primeiro, então ele pode ter sua conversão de 100%. A definição é o seguinte: o número de mols que reagiu pelo número de mols que eu tinha no início. Então pode não ter reagido nada, conversão 0, como pode ter reagido tudo, conversão 1 ou 100%. Então o que reagiu é a diferença entre o que eu tinha no início menos o que eu tenho no final, dividido pelo Na0. Então isso é a minha definição de conversão. Então, assim, né, definido apenas para reagente, deve-se usar o limitante, não é obrigatório, mas preferencialmente o limitante, tá? E esse valor, quando multiplicado por 100, me dá uma noção percentual. Então, por isso, né, a conversão ela é muito mais interessante do que a extensão. Porque quando eu digo para vocês que a extensão da reação foi de 100 mols,
isso não te dá o sentimento de se isso foi muito ou pouco. Vai depender do quanto eu alimentei no início, tá? Se eu alimentei 200, né, e o coeficiente estequiométrico é 2, isso significa que a conversão, né, todo o ar reagiu. Então, assim, só a extensão, ela não me diz, né, assim, se o rendimento da minha reação, se essa conversão foi alta ou não, se reagiu muito ou pouco. Já a conversão, como ela é uma variável percentual, uma conversão de 90% é alta, uma conversão de 10% é baixa. Tá? Então a conversão ela varia na faixa de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Então ela é uma grandeza muito mais interessante, né, para a gente medir a performance de um reator, tá? Imagine que eu coloquei lá no início, no final eu fiz uma análise, né? E determinei quanto que eu tenho de ar ali e calculei qual foi a conversão que eu obtive no reator. Com a conversão eu vou poder dizer se isso foi alto ou baixo, tá? Então o que a gente observa? A extensão, né? Se eu utilizar a relação para o reagente A, né? A extensão é da reação, tá? Mas usando o reagente A para o seu cálculo, eu tenho que Na0, Na menos Na0, ou seja, a variação dividido pelo Ni, igual a alfa, tá? A conversão, ela é Na0 menos Na dividido pelo Na0. Observe, né, a similaridade desse numerador com esse numerador, ou seja, um é menos o outro, tá? Então o que eu posso fazer aqui, tá? Então assim, se eu, né, colocar aqui Na0 menos Na, multiplicar pelo sinal de menos, tá? Em cima e embaixo, tá? E, né, isolar essa diferença Na menos Na0, eu consigo, né, colocar XA em função de alfa. Ou seja, basta substituir, né, numerador no numerador do outro aqui. Só tem um sinal de menos na frente. Por isso apareceu esse menos aqui. Então o que eu observo? Que eu posso observar que o alfa, né, ele é menos, né, o Na0 dividido pelo Na, que é menos Azinho, né, vezes XA, tá? Então, né, ou posso dizer, né, como é menos aqui com o menos do reagente, né, vai ficar positivo, é o Na0 dividido pelo módulo de Na, que é o Azinho, vezes XA. Agora, né, a gente obteve essas relações aqui, ó. Ni igual a Ni0 mais Ni vezes alfa, certo? E aí o que eu posso fazer então? Né, ir lá nas minhas relações, tá, onde eu tenho alfa, e substituir o alfa, né, em função de XA, para eu ficar com aquelas relações em função da conversão do reagente limitante. Então vamos olhar aqui, né, como é que a gente vai fazer isso aqui. Imagine que o balanço em estado estacionário com reação, né, para uma determinada espécie, aqui para o A igual ao que entra, Na0, menos o que sai, mais o que é gerado. Então, se eu organizar essa relação aqui, né, isolando o Na, eu vou ficar com Na igual a Na0 mais o que é gerado. Observe que se eu comparar isso com as minhas relações, né, desenvolvidas para a extensão, isso daqui é o que é gerado de A, ou seja, Na vezes alfa. Então, o que é gerado do meu componente A é igual a Na vezes alfa. De maneira genérica, né, aqui eu coloquei J no lugar de I, tanto faz, né, o índice que eu estou usando. Tá? O importante é definir ele, né? NJ ou NI igual a NJ0 mais NJ vezes alfa, onde esse aqui é o termo de geração, então, da espécie. Observe que ele não é zero, então uma espécie vai ser gerada positivamente, os produtos, e uma espécie, né, algumas espécies serão geradas negativamente, ou seja, consumidas, né, os reagentes. Tá? Então o que acontece? Né? Se eu fizer, né, essa análise, só que agora comparando com a conversão, ó, eu observo que menos Na0XA é o meu GA. Tá? Mas ao substituir o alfa, voltando aqui, alfa aqui dessa relação pela sua expressão em função de XA, tá? Eu chego a essa relação aqui, ó. Então o número de mols no final é igual ao número de mols no início menos, né, o coeficiente estequiométrico da espécie dividido pelo coeficiente do limitante, tá?
com a convenção, vezes número de mols do limitante do início, vezes XA. Então, observe que todo esse termo aqui é o termo de geração genérico, né, para um componente qualquer. Então, essas relações, né, de NI no final, em função do início e da extensão ou da conversão, são as nossas relações, né, de balanços que a gente pode usar, né, balanços macroscópicos, ou seja, eu não estou entrando no mecanismo de como é que a reação está acontecendo ali dentro, eu simplesmente estou relacionando com o desempenho do sistema reativo, né, com a conversão do sistema. É bastante comum quando a gente está fazendo o projeto do reator, a gente especificar a conversão e fazer os cálculos de balanço, né? E depois calcular qual o tamanho que eu vou precisar do reator, tá? Faço minha análise econômica e aí volto, estabeleço outro valor de conversão e assim eu faço todos os cálculos. Então, assim, é bastante comum, né, na análise de sistemas reativos a gente especificar a conversão, tá? E calcular então os balanços, né, todo o balanço material do que está saindo do reator em função dessa conversão aí, tá? Para alcançar essa conversão, a gente vai ter que ter um determinado equipamento com uma determinada dimensão, que daí precisaria ser calculada, tá? A gente vai ver isso, dimensão de equipamento, bem lá para frente, né? Por enquanto nos interessa apenas o balanço material. Mas é muito importante esse conceito de conversão porque ele é utilizado, né, ao longo dessa disciplina, né, quando a gente está analisando sistemas reativos, tá? Então, basicamente, né, essa relação aqui é a equação de balanço macroscópico, né, para uma espécie, né, em termos de extensão, né, eu posso utilizar porque elas são simples, né, e usar ela indiretamente para calcular a conversão, que é o que realmente me interessa, tá? E aqui estão as relações, né, em função da conversão, tá? Então eu posso escrever para o reagente A, B, produto C, produto D. Então essas relações aqui. Então, de posse dessas relações, eu posso então efetuar os balanços. Vamos então, né, realizar um exercício, né, para, né, utilizar esses conceitos. Então, digamos que um reator, né, ele seja alimentado, né, com 4 moles de A e 2,5 moles de B, tá? 3 moles de A são convertidos de acordo com a reação química. Então, a reação química ela envolve 3 componentes, né, A, B e D. A reação tem a seguinte estequiometria: 2 moles de A reagem com 1 mol de B formando 1 mol de D, ou seja, vamos assumir que essa reação está balanceada, né, garantindo a conservação da massa. Então o que acontece? Eu alimentei com 4 moles de A, tá, e 2,5 moles de B. Observe que se eu dividir 4 moles pelo coeficiente estequiométrico, 4 por 2, essa razão dá 2. E se eu dividir 2,5 de B por 1, dá 2,5. Isso significa, né, que eu tenho então uma razão menor do reagente A, então ele é o limitante e B é o que está em excesso, tá? Então eu vou usar o A como o meu reagente limitante. Como a gente está escrevendo, né, usando letras aqui A, B, C e D, via de regra A vai ser o meu limitante, mas quem eu chamo de A aí fica a critério, né, no meu cálculo. Eu vou chamar de A sempre o limitante, mas eu poderia calcular XB, que é a conversão do reagente B. Tá? B poderia ser o limitante. Então aí fica, né, eu preciso conhecer o meu sistema ali. Tá? Então assim, nem sempre é dado, né, os valores ali das letrinhas, né? É preciso interpretar o problema. Então eu estou alimentando 4 moles de A e 2,5 de B. Então Na0 igual a 4 e NB0 igual a 2,5. Não foi dito que havia algum D no início. Então, assim, eu posso assumir, né? A menos, ou então eu vou precisar matar. Seja mais claro, né? Para quem está demandando esse tipo de projeto. Vai ter algum D no início? Não tem nada de D no início. Não tendo D no início, ND0 igual a 0. Tá? O que eu tenho de informação é que 3 mols de A reagiram, tá? Se 3 mols de A reagiram e eu tinha 4 no início, né, no final ficou só 1 mol de A, tá?
Então, assim, eu tenho essa informação aqui. Então, por que é interessante eu escrever as equações de balanço? Primeiro, porque eu posso utilizar um computador para resolver, tá? Então, eu preciso equacionar, não ficar fazendo regrinha de três, tá? E segundo, porque dependendo do problema eu posso ter especificações diferentes e eu sempre vou trabalhar da mesma maneira. Não importa se eu dou a quantidade de uma das espécies no final, se eu dou a conversão, se eu dou a extensão, sempre, independente do que for dado, eu substituo nas minhas equações, né? Tenho então número de equações igual ao número de incógnitas, resolvo o sistema, tá? Como eu vou resolver esse sistema, como for mais fácil, ou à mão, né? Se for um problema pequeno, né? Nesse caso daria para resolver perfeitamente à mão, mas eu poderia fazer esses cálculos também com o auxílio de um computador, né? Até porque eu preciso repeti-los, né? Quando eu estiver analisando o projeto, né? Então, esse exemplo é muito simples, né? Qual a extensão da reação, qual a conversão do reagente A, tá? E qual é a composição na saída do reator. Composição aqui, eu preciso calcular quanto que eu tenho e eventualmente calcular as frações molares ou mássica na saída aqui. Então, vamos lá. Pelas relações estequiométricas, né? Ou seja, são as minhas equações de balanço, eu tenho que Na igual a Na0 mais Na alfa. Então, tinha 4 no início, Na é menos 2, né? Então, 4 menos 2 alfa. NB, 2,5 menos alfa. ND, não tinha nada de D no início, e o ND é igual a mais 1, alfa. Então, ficaram as minhas equações aqui. O que eu dei ali é que no final reagiram 3 mols de A. Então no final sobrou 1 mol de B. Então se eu colocar na primeira equação 1 igual a 4 menos 2 alfa, então alfa é igual a 1,5 mol, tá? Então esse é o meu valor aqui. Observe que agora de posse do alfa eu posso calcular quanto que sai de B e de D, tá? Se eu tivesse fornecido quanto que eu tenho de B no final, eu usaria primeiro a segunda equação para achar alfa e depois substituía. Então não importa qual é a especificação, desde que eu tenha número de equações igual ao número de incógnitas, tá? Então aqui o que acontece? Eu peço para calcular a conversão no item B, tá? É só aplicar a definição de conversão. O que eu tenho, né, no início menos no final é quanto reagiu. Isso já foi dado diretamente no enunciado sobre quanto alimentou. Então isso é 0,75, né? Ou seja, a conversão foi de 75%, tá? E eu posso usar, né, tanto alfa quanto xa aqui para fazer os cálculos de NB e ND. Aqui eu já tenho as relações em função de alfa, né? Então eu tenho 2,5 menos alfa. Como alfa é igual a 1,5, então eu tenho 1. E aqui isso é igual a alfa, então eu tenho 1,5. Observe que assim, ó, o que eu posso dizer para vocês? Alfa dificilmente é um valor que, né, será especificado ou um valor que eu quero conhecer. O que eu quero é XA, ou especificar XA e fazer o cálculo, ou a partir de uma informação na saída, né, calcular a conversão ali. Então, assim, eu não vou precisar saber do alfa, mas é muito interessante utilizar essas relações, né, em função de alfa para os cálculos porque facilita muito. Então, eu uso o alfa como uma variável auxiliar. Então, se eu observar, eu tenho 3 componentes aí. Então, eu posso fazer 3 balanços. Então, aqui as minhas equações de balanço. O que eu observo? Que eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho 3 equações de balanço, né, para calcular 3 variáveis, eu precisei criar uma variável auxiliar adicional. Então, para uma reação química, né, eu preciso, né, criar um número de o balanço, né, o número de balanças é igual ao número de componentes, mas eu também crio uma variável a mais, tá? E isso faz com que eu tenha um grau de liberdade a mais, ou seja, eu preciso fazer uma especificação, né, a mais ali quando eu estou analisando sistemas reativos, tá? Então, que é esse valor, por exemplo, ou de, né, digamos que eu conheça tudo no início, tá? Ou eu especifico Na, NB, NC,
ou eu especifico alfa ou XA, tá? Algo eu preciso especificar e o resto está tudo amarrado pelo balanço. Eu não posso especificar de forma independente, tá? Então isso é o que acontece com reações químicas aqui, tá? Então aqui, né, fica um exemplo, né, esse exemplo é apenas um exemplo, né, sugerido, tá? Mas vocês podem tentar fazer, tá? Observe aqui então que eu tenho, né, essa reação, eu tenho três reagentes aqui, tá? Então assim, eu tenho a carga que eu tenho uma mistura que é 10% propileno, C3H6, 12% de amônia, NH3, e 78% de ar, né? Que eu tenho oxigênio, que tem composição de 79% de oxigênio no ar, tá? Então, 21% aproximadamente, 79% é de nitrogênio. Tá? Então a conversão do reagente limitante é de 30%, então a gente precisa saber quem é o limitante aqui. Calcule a extensão da reação e a composição molar do produto. Bom, tem a resolução do problema aqui, eu vou deixar que vocês, né, tentem fazer esse exercício e a gente vai ter um exercício de aprendizagem, né, para esse tipo de cálculo de balanço material com reação química. Nessa disciplina a gente vai utilizar a grandeza, balanços materiais, usando a grandeza extensão, tá? Porque fica muito mais fácil depois a gente estender isso para quando a gente tiver reações múltiplas, do que a gente, e também porque a gente precisa de um equacionamento sistemático, né, tá? Não vamos ficar fazendo aqui via regra de 3, que seria para um cálculo manual, né, mais simplificado, e a gente precisa inserir essas equações dentro de um contexto maior, tá? Que é na modelagem de um processo inteiro que a gente vai analisar a seguir, né, do ponto de vista do balanço material.